Olá, queridos, de volta para falar sobre literatura. Nós vimos na aula passada o humanismo, vimos que a consciência já era antropocêntrica, tendo o homem como centro do universo, homem como centro de todas as coisas. Buscava-se na ciência a explicação para os fenômenos acontecidos, o que antes a resposta era procurada na igreja, era procurada em Deus, então houve uma mudança aí de consciência. Nós vimos que o berço do humanismo foi a Itália, com Dante Alighieri, sua obra A Divina Comédia. Vimos também Francesco Petrarca, que foi quem criou a forma fixa do soneto. E hoje nós vamos ver o humanismo em Portugal. Bem, Portugal passou por um período de crise na produção poética, que foi durante a dinastia de Avis, até 1385. E aí eu tenho que falar um pouquinho para vocês o que foi essa dinastia de Avis, né? Foi, na verdade, a segunda dinastia a reinar em Portugal. Quando o rei Dom Fernando I, que era filho de Dom Pedro I, pertencente à dinastia Afonsina, ele faleceu. E esse rei Dom Fernando I não tinha herdeiro direto ao trono, ele não teve filho homem. Ele teve uma filha chamada Beatriz e ela se casou com João I de Castela, que era o rei de Castela, ali a província, o condado vizinho de Portugal, terras castelhanas, que hoje pertencem à Espanha. Então, esse rei, Dom Fernando I, faleceu. Pela lei de Portugal naquela época, a viúva, que era a rainha Dona Leonor Teles, ela deveria ocupar o trono, até que o seu neto, filho da Beatriz, completasse 14 anos. Só que não foi o que aconteceu. Ela acabou decidindo dar o trono para a filha, para Beatriz. E, consequentemente, a Beatriz iria reinar junto com o rei de Castela. E Castela era rival de Portugal. Isso poderia oferecer um perigo aí à liberdade de Portugal, né, como nação independente. Então, com isso, gerou grande revolta e insatisfação na sociedade portuguesa naquela época, pelo fato da Beatriz ser casada com o rei de Castela. Inclusive, a burguesia, né, também que estava aí emergente, né, que nós vimos na aula passada, os camponeses se tornaram aí burgueses, né, estavam enriquecendo com o comércio. Isso gerou uma revolta na sociedade portuguesa da época. Liderando essa revolta, né, um dos líderes foi o mestre de Avis, que era chamado de João. Esse João era filho bastardo de Dom Pedro I, pai do Dom Fernando I. Então, esse João aí, ele era meio irmão do Dom Fernando I. Liderando, né, a oposição, essa guerrilha, houve uma guerra chamada Batalha de Aljubarrota, liderada por esse João, mestre de Avis. Ele venceu a guerra, né? O mestre de Avis venceu a batalha, a guerra, e foi coroado Dom João I, rei de Portugal, dando início aí à dinastia de Avis. Então, por conta desse período de guerra, de revoltas e descontamento, entre 1350 e 1450, não se tem notícia da circulação de textos poéticos em Portugal. Só circularam nesse período textos de crônica historiográfica e prosa doutrinária. Seria um manual escrito por reis e nobres
que apresentava normas e modelos de comportamento para os fidalgos da corte, para aqueles que pertenciam à nobreza. No século XV, durante o reinado de Dom Afonso V, ressurge a poesia, agora separada da música. Lembram, no trovadorismo, a poesia era cantada, ela era oral, era cantada pelos trovadores. Aqui nós já vemos, né, no século XV, que a poesia se separa da música, ela se torna independente, o gênero independente. O marco inicial do humanismo português foi a nomeação de Fernão Lopes, cronista-mor do reino, em 1434. Ele escreveu 3 crônicas. A primeira, crônica de El Rei Dom Pedro I, relata os principais acontecimentos do reinado de Dom Pedro I. Nesse volume, encontra-se o relato do episódio da morte de Inês de Castro, amante do rei, assassinada a mando de Dom Afonso IV, pai de Dom Pedro I. Vocês já ouviram a expressão "agora Inês é morta"? Então, foi baseada, né, nesse fato aí que eu vou contar para vocês. Reza a lenda que Dom Pedro I, filho de Dom Afonso IV, enquanto príncipe, ele era apaixonado por Inês de Castro, que era uma dama da corte portuguesa. Essa Inês de Castro era empregada da rainha e esposa do Dom Afonso IV. Mas o Dom Pedro I, que era apaixonado por essa Inês, ele teve que se casar com a Dona Constança, que era de origem nobre. Mas ele, né, mantinha um romance com a Inês de Castro. E para separar os dois, o rei Dom Afonso IV exilou a Inês num castelo, na fronteira ali de Portugal com as terras castelhanas, afastando-a assim de Dom Pedro. Só que Dom Pedro ia visitar a Inês de Castro nesse castelo, continuou mantendo um romance com ela. Com o passar do tempo, a esposa do Dom Pedro I, a Dona Constança, faleceu. E o príncipe trouxe a Inês de Castro de volta do exílio para perto dele, né? E passou a viver com ela, conviver, né? Manter um romance com ela. E teve 3 filhos. Esse romance desagradou muito o rei, que não queria a Inês de Castro na nobreza, não queria que ela se tornasse futura rainha, porque ela não tinha sangue nobre e ainda era descendente ali de castelhanos, o que desagradava muito. O que ocorreu? Uma certa vez em que Dom Pedro I viajou para uma caçada, o Dom Afonso IV mandou matar a Inês degolada. Quando o Dom Pedro voltou dessa caçada, dessa viagem, encontrou a amada dele morta. O que ocorreu, né? Com o tempo, o Dom Afonso IV veio a falecer, o Dom Pedro I foi declarado rei de Portugal e se vingou de todos os que haviam matado Inês. Ele legitimou os 3 filhos que ele teve com a Inês de Castro, né? Considerou-os filhos legítimos, concedeu a Inês de Castro o título de rainha de Portugal, colocou o corpo da Inês no trono, pôs uma coroa em sua cabeça e obrigou a corte a beijar a mão ali do cadáver. Então essa é a história, né, que gerou a expressão "agora Inês é morta", que significa agora é tarde, né? Não adianta mais. Então essa foi a crônica de El Rei Dom Pedro I, escrita por Fernão Lopes. Esse episódio Camões vai relatar também nos Lusíadas, tá? Ele também vai falar da morte de Inês de Castro. Outra crônica que Fernão Lopes escreveu foi a crônica de El Rei Dom Fernando, que fala da reconstituição do período que se inicia com o casamento de Dom Fernando com Dona Leonor Teles.
e encerra-se com a Revolução de Avis. Então, é a história que eu já falei para vocês no princípio, né, de como surgiu aí a dinastia de Avis. E, por último, ele escreveu a crônica de El Rei Dom João, dividida em duas partes. A primeira começa com a morte de Dom Fernando em 1383 e termina com a Revolução, que leva Dom João I ao trono português, né? Como eu já vi para vocês, né? Que ele era o filho bastardo ali, né? E acabou assumindo o trono, dando início à dinastia de Avis. A segunda parte é descrito o reinado de Dom João até 1411. Fernão Lopes distinguia-se dos demais cronistas pela importância que ele dava ao povo, né? Ele tratava o povo, ele achava, né, considerava o povo coadjuvante da história dos reis. Então, essa opção do cronista exemplifica o seu espírito humanista. Outro personagem muito importante no humanismo português foi Gil Vicente. Ele escreveu peças de teatro. Então, vamos ver agora o teatro de Gil Vicente. O grande nome do teatro do humanismo em Portugal foi Gil Vicente. Estima-se que ele escreveu 44 peças. É considerado o pai do teatro português. A sua primeira peça, O Alto da Visitação, foi escrita em 1502. É uma homenagem à rainha Dona Maria pelo nascimento de seu filho, o futuro rei Dom João III. As peças teatrais de Gil Vicente têm caráter moralizante. A temática é o comportamento condenável em relação às virtudes. A religião católica é tomada como referência para identificação das virtudes e também dos erros humanos. Ele vai explorar os erros de ricos e também de pobres, de nobres e plebeus. Então, ele vai criar aí uma contraposição, né, uma antítese entre o bem e o mal aí, tá? Entre o pecado e a igreja, né? Ele vai fazer essa antítese aí. O autor denuncia os exploradores do povo, como o fidalgo, o sapateiro e o agiota do alto da barca do inferno. Ridiculariza os velhos que se interessam por mulheres mais jovens, na farsa O Velho da Horta. Ele traça um quadro animado da sociedade portuguesa do século XVI, procurando sempre, além de divertir, estimular um comportamento virtuoso. Ele vai utilizar também o recurso da alegoria. O que é isso? É uma figura de linguagem que faz representações por meio de personagens ou objetos, de ideias abstratas. Então, essa representação geralmente está relacionada aos vícios e virtudes humanas. Então, é uma representação com fundo moralista. A gente vê a alegoria muito nas fábulas, que usa, né, o comportamento dos animais para reprovar, né, a conduta humana, tá? Então, a alegoria aparece muito nas fábulas aí. No alto da barca do inferno, o agiota traz consigo uma bolsa cheia de moedas, fazendo assim a alegoria, a representação, né, da sua ganância, tá? Então, é a representação alegórica aí, né, da ganância, a bolsa cheia de moedas. Então, temos a farsa O Velho da Horta. Eu vou ler um trechinho aí que ele vai ridicularizar o comportamento de um velho, né, que corre atrás de uma moça, de uma mocinha. Entra a moça na horta e diz o velho: Senhora, benza-vos Deus. A moça diz: Deus vos mantenha, Senhor. Velho: onde se criou tal flor? Eu diria que nos céus. Moça: mas no chão. Velho: pois damas se acharão que não são vosso sapato. Moça: ai, como é tão vão, e como as lisonjas são de barato. Velho: que buscais vós cá, donzela senhora, meu coração? Moça: vim ao vosso hortelão,
por cheiros para a panela. Velho, e é isso, vinde vós, meu paraíso, minha senhora, e não aí. Moça, vistes vós, segundo isso, nenhum velho não tem siso natural. Velho, ó meus olhinhos garridos, minha rosa, meu arminho. Moça, onde é vosso ratinho? Não tem os cheiros colhidos. Velho, tão depressa, vinde vós, minha condessa, meu amor, meu coração. Moça, Jesus, Jesus, que coisa é essa? E que prática tão avessa da razão, falai, falai doutra maneira, mandai-me dar a hortaliça. Velho, grão fogo de amor me atiça, ó minha alma verdadeira. Moça, e essa tosse, amores de sobreposse, serão os da vossa idade, o tempo vos tirou a posse. Velho, mas amo que se moço fosse com a metade. Moça, e qual será a desastrada que atende em vosso amor? Velho, ó minha alma e minha dor, quem vos tivesse furtada. Moça, que prazer, quem vos isso ouvir dizer, cuidará que estáis vós vivo ou que estáis para viver. Velho, vivo não quero ser, mas cativo. Então é uma farsa ridicularizando o comportamento do velho, né, em relação à moça. Alto da barca do inferno. Também aí ele vai mostrar, né, toda essa contradição entre fé, né, e pecado, e vai dizer que todos, de alguma forma, são pecadores, tá? Nessa farsa aí do alto da barca do inferno, todo mundo peca e todo mundo vai ter a sua sentença de ir para o inferno. Vou ler um trechinho entre o diálogo do diabo e o frade. Diabo, entrai, eu tangerei, e faremos uma festa. Essa dama, ela é vossa? Frade, por minha eu a tenho, e sempre a tive como coisa minha. Na verdade, ele está dizendo do romance do padre com uma freira, tá? Diabo, fizeste bem, que é formosa. E não vos proibiam do vosso comportamento santo? Frade, e eles fazem outro tanto. Diabo, que coisa tão preciosa, entrai, padre reverendo. E o padre agora, para onde levais a gente, o diabo? Para aquele fogo ardente, que não temeste vivendo. Frade, juro a Deus que não te entendo, e esse hábito não me vai? Diabo, gentil padre mundano, a Beelzebu vos encomendo. Frade, a corpo de Deus consagro pela fé de Jesus Cristo, que eu não posso entender isso. Eu hei de ser condenado, um padre tão namorado e tanto dado à virtude? Assim Deus me dê saúde, que eu estou maravilhado. Diabo, não pense de mais atraso, embarcai e partiremos. Tomareis um par de remos. Frade, não ficou isso acordado, diabo, pois dada está já a sentença. As obras de Gil Vicente costumam ser divididas em 3 tipos: autos pastoris, as époglas, gênero a que pertencem algumas das primeiras obras do autor. Algumas dessas peças têm caráter religioso, como o auto pastoril português, outras profano, como o Alto Pastoril da Serra da Estrela. Os Autos da Moralidade, gênero em que Gil Vicente se celebrizou. Suas peças mais conhecidas são autos de moralidade, como é o caso da Trilogia das Barcas, Alto da Barca do Inferno, Alto da Barca do Purgatório e Alto da Barca da Glória, e o Alto da Alma. E também as farsas, peças de caráter crítico, utilizam como personagens tipos populares e desenvolvem-se em torno de problemas da sociedade. As mais populares são a farsa de Inês Pereira, a história de uma jovem que vê no casamento a sua chance de subir, de ascensão social aí. E o Velho da Horta, que ridiculariza a paixão de um velho casado por uma jovem virgem. Encerro aqui
a nossa aula sobre o humanismo em Portugal. Espero que vocês tenham gostado. Eu tenho o livro em PDF, O Alto da Barca do Inferno, né? Que se vocês quiserem ler. Tenho também a Divina Comédia, do Dante Alighieri, posso disponibilizar, se alguém se interessar. Se tiverem dúvidas, me perguntem que eu vou procurar responder as dúvidas de todos, tá? No mais, um beijo a todos, até a nossa próxima aula de literatura. Tchau!